Liderança não é um cargo, é uma atitude. E aqui no Pode Ser Líder, nós trazemos convidados que compartilham as suas histórias, os seus desafios, os seus aprendizados. E eu convido você a compartilhar conosco esse episódio hoje, onde eu vou estar recebendo o Célio Pereira Oliveira Neto. O Célio, que é fundador do escritório Célio Neto Advogados, ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo e também é pós-doutor pela Universidade do Porto e ainda é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Célio, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje no podcast Pode Ser Líder. É uma alegria para nós te receber aqui e principalmente pelo tema que você vai abordar conosco, que sempre é um tema recorrente nos nossos trabalhos de desenvolvimento de liderança. O Célio vai compartilhar conosco hoje o tema do assédio. Então, nós vamos entender um pouquinho com o Célio, com o Dr. Célio, como é que a gente pode limitar, né? Onde está o limite entre o poder diretivo de um líder e o assédio. Então, queria primeiramente te dar boas-vindas, né? E dizer que é uma alegria para nós te receber aqui hoje. A alegria é toda minha. Ana, parabéns por mais essa iniciativa. Você é incansável, incrível. Você é mestre cada vez indo mais longe. Então você está de parabéns por mais essa iniciativa. E é uma honra para mim estar aqui. Você está tratando de um tema tão relevante quanto o assédio moral, o assédio sexual. Um tema que eu achava que esse tema estava esquecido ali. Durante a pandemia pensei, assédio moral, assédio sexual, hoje em dia. E foi uma coisa incrível, porque durante a pandemia parece que as coisas se efervesceram e os números cresceram assustadoramente. Então, antes de eu entrar no aspecto conceitual, só para te dizer que de 2018 para 2022 nós tivemos mais de 200% de número de ações trabalhistas tratando do assédio moral e do assédio sexual. Porque essa é uma área que você atua, né, que é a advocacia empresarial na área trabalhista. Sim. Então, essas demandas de assédio, elas chegam muito na Justiça do Trabalho mesmo. Chegam muito na Justiça do Trabalho e, inclusive, no nosso trabalho consultivo. Então, seja na apreciação dentro dos comitês de conduta das empresas, das faltas praticadas por empregados e que nós temos que investigar. Porque uma denúncia ela é feita, ela não pode ficar ao vazio e nem pode haver uma condenação prévia do denunciado. Nós temos que investigar aquele fato. Mas para a gente começar aqui de forma contextualizando, quer dizer, o que é o assédio moral, né, diante da tua pergunta? O assédio moral é quando você tem uma conduta repetitiva em que você gera uma lesão que afeta o íntimo de uma pessoa, atingindo a sua personalidade. Aquilo que a gente chama de direitos personalíssimos. Que são direitos personalíssimos? São aqueles que a pessoa não se despe quando ela entra dentro da organização para trabalhar. Então, por exemplo, a minha dignidade eu não deixo do lado de fora. Se há 30 anos atrás se admitia tratar o trabalhador de uma maneira desrespeitosa, hoje em dia não mais. Então, as organizações já enxergam isso e nós temos uma nova forma, né, novos cuidados. Então, continuando no conceito, eu tenho ataques constantes e repetidos que se prolongam no tempo com o fim de desestabilizar aquela vítima. E no assédio moral, o objetivo é que ela caia fora daquele ambiente de trabalho. Tem sempre essa intenção por trás. Essa intenção por trás de que aquela pessoa não é benquista naquele local. E uma convenção recente da OIT, a 190, que não foi ratificada ainda pelo Brasil, mas que tem sido amplamente aplicada no judiciário pelos seus contornos que trazem, inclusive, os vetores constitucionais de dignidade da pessoa humana e tal, que não enxerga mais o mundo do trabalho, o local do trabalho, mas sim o mundo do trabalho. Então isso pode acontecer nas redes sociais, uma festa da empresa, de lado a lado. O empregado também pode gerar algum prejuízo ao empregador, seja mesmo de ordem moral, também fora daquele ambiente tradicional, aquele chão de fábrica, como a gente falava antigamente, né? E a outra se expandiu, né? Se expandiu. As relações de trabalho, acho que é um tema que você usa bastante, né? Porque nós estamos falando o trabalho muitas vezes virtualizado, então isso nós estamos no ambiente de trabalho.
temos que preservar esse ambiente de trabalho. E outra questão importante a observar é que a OIT, ela trata da violência e do assédio de forma conjunta. Tá. E ela traz uma disposição no sentido de que não há necessidade de repetição da conduta. Veja que eu usei o termo de ataques constantes e repetidos que se prolongam no tempo. Isso. Esse é o conceito. Mas eu posso ter um dano decorrente de uma conduta única, dependendo daquele tipo de conduta que seja adotado. Então, essa situação vai ser avaliada geralmente num caso concreto. Sempre. Para verificar se enquadra ou não numa questão de assédio a partir dessa contextualização que você trouxe para nós. Até porque se a gente for distinguir o assédio de um uso de poder diretivo regular, a gente pode ver que muitas vezes a pessoa pode falar, eu estou sendo assediado porque eu estou sendo cobrado, mas aí a gente precisa fazer algumas distinções, né? Não é. Então você trouxe para nós a questão do assédio moral, que são esses ataques repetitivos, né, como conceito, ferindo a dignidade da pessoa. E é bacana quando a gente fala sobre isso, porque é um tema que eu sempre procuro retomar com os líderes que passam pelos nossos processos, que é, gente, o mundo mudou. E a liderança também mudou. Então, não adianta, às vezes, a gente querer trazer alguns elementos que talvez no passado fossem até aceitáveis ou eram comuns dentro de uma organização para o mundo de hoje. E isso não é mimimi, não é nada disso. É realmente uma nova consciência que a gente tem sobre o mundo do trabalho e sobre as atitudes que a gente precisa ter nesse relacionamento, né? Perfeito. Então, a gente tem o assédio moral, mas nós temos também um outro tipo de assédio, que é o assédio sexual. Sim. Que acho que esse já se falava mais antes, né? Acho que ele veio até antes, assim, dentro dessa dinâmica organizacional. O assédio sexual e o assédio moral, eles estão dentro do dano moral. Tem outras espécies de assédios e danos, enfim, mas o mais comum no ambiente de trabalho são esses dois. Já o sexual, ele decorre de investidas que ocorrem que geram uma importunação na vítima com o fim de obter o favorecimento sexual. Então eu tenho aqui um assediante ou assediador ou assediada ou enfim, seja qual for o gênero, e alguém e uma pessoa que é assediada. E há uma rejeição. Há uma rejeição e aí continua aquela investida mesmo diante da rejeição. Então, a rejeição ela pode chegar a tal ponto que um dado momento a pessoa não tenha mais outra alternativa e ceda, o que não descaracteriza o assédio sexual. Quando ela chega a tal nível. Tá. Agora, claro que quando é consensual, e muitas vezes há processos em que é consensual e há alegações nesse sentido, mas não é o caso. A gente fala sobre isso. E o assédio, mas é importante também dizer que o assédio sexual ele se caracteriza o tipo quando há uma ascendência hierárquica, ou seja, alguém que é um superior. No assédio moral, não, ele pode acontecer em todos os níveis, inclusive de baixo para cima. Isso é um ponto interessante, então. O assédio moral ele pode ser do líder para o seu liderado, mas ele também pode ser, em algum momento, do liderado para o líder? Pensando no assédio moral. Pode ser do liderado para o líder, pode ser no mesmo nível entre pares ou combinado, que é o pior. Imagina, todo mundo, vou dar um exemplo aqui, eu participo de uma equipe e eu tenho um cargo vamos dizer, de gerente, e os diretores fazem uma reunião, chamam todos os gerentes, chamam os colaboradores de baixo daquele setor e não me chamam. Só que não é uma vez porque eu estava viajando ou por outra situação. Sempre eu sou deixado de lado. Então, qual é a mensagem que eu recebo? Você não é bem quisto aqui, caia fora daqui, porque eu estou sendo isolado. E aí, de repente, você me vê ali e fala assim, nossa, o Célio não tem nem ninguém conversando com ele, eu vou lá falar com ele. Mas será que isso não vai sobrar para mim? Que nem acontecia na escola. Se você vai ali resgatar um colega que está sofrendo bullying, o receio de você ter aquela mesma situação. Ser excluído, né, daquele grupo. Exato. Então, traz para nós, Célio, para a gente contextualizar. Então, o assédio moral, ele tem essa característica, né, que ele pode ser combinado, vertical, horizontal, e pode ser, né, de baixo para cima também, do liderado para o líder. O assédio sexual, ele tem essa característica de ser sempre hierárquico. Hierárquico, mas isso não quer dizer que não possa acontecer uma conduta ilícita por parte de um liderado para com um líder ou mesmo no mesmo nível hierárquico. Também tem. Só não é o tipo assédio sexual que inclusive está previsto no Código Penal. Então, se uma pessoa é vítima de assédio sexual, ela pode inclusive lavrar o boletim de ocorrências.
Então tem uma penalização, salvo equívoco, de 2 a 4 anos de reclusão previsto no Código Penal. Para facilitar, né, o entendimento de você, líder que está nos acompanhando, traz para nós, Célio, alguns exemplos, né, de assédio moral e também de assédio sexual, como é que eles se caracterizam, né, dentro da organização no dia a dia, na prática. Sim, ótimo. Então, cobranças exacerbadas, desproporcionais, desrespeitosas, atribuição de metas impossíveis, prazos inatingíveis, deixar uma pessoa de fora, deixá-la de lado, excluí-la do ambiente, não chamá-la, ela participa de uma equipe, não chamá-la para reunião, deixá-la sem trabalho. Na geladeira, como o pessoal fala. Na geladeira, como trabalha. E veja, é incrível porque as pessoas, elas são de uma criatividade impressionante. O Poder Judiciário chegou a enfrentar um caso em que havia uma máquina uma fotocopiadora num canto e ela estava quebrada e levaram para manutenção, etc e tal, e aí o líder disse, o líder não, o chefe, porque a Ana nos ensinou, né, essa distinção, né, o líder é esse líder que tem esse cuidado humano e o chefe que coloca o seu poder... Do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, porta da rua, serventia da casa, aquele estilo de liderança mais tradicional, antiga, né? Antiga e muitas vezes respeitosa, como nesse caso em que o chefe disse, olha, você fica ali naquela parede, ali naquele lugar. E ali era o lugar daquela máquina estragada. Da máquina estragada. Mas o que eu vou fazer ali? Nada. Aquela máquina estava quebrada, você também não serve para nada, fica você ali e vai dar no mesmo. Perdeu. Claro. Isso é assédio, né? Essa é uma forma de se cometer o assédio moral. Bem grave, né? Bem grave e fácil de se perceber. Mas o monitoramento contínuo. Então, veja só, você me passa uma tarefa, Ana, e você, como líder, é óbvio que você vai acompanhar essa tarefa, você não vai delargar, você vai me delegar aquela tarefa, vai acompanhar. Agora, se você quiser me pressionar, você vai ficar 5 minutos querendo ver o que eu estou fazendo. Você vai ficar atrás do meu computador olhando o que eu estou fazendo. Você vai ter... Você vai me pressionar de tal maneira que eu não consiga exercer a minha atividade. Então, essa é uma outra forma de se cometer o assédio moral. E claro... Então, é uma pressão excessiva e um controle exacerbado sobre a tarefa que aquele colaborador está tendo que também, entregar. São diversas espécies, né? Também os prazos inatingíveis que a gente falou, discriminação de qualquer ordem. Então, seja por etnia, seja por... Cada vez mais, né, etnia, orientação política, orientação sexual, então... qualquer espécie de discriminação pode ser caracterizada como um assédio. E esse contexto que a gente vive hoje, você percebe assim que aumentou o número de denúncias e as pessoas estão mais conscientes disso? Como é que você percebe assim pela realidade das empresas que você atende? Sim, aumentou o número de denúncias, mas o que é uma consequência do novo mundo, como você colocou, que estamos vivendo, em que as pessoas têm mais consciência e as próprias empresas, muitas vezes, as empresas mais que procuram se adequar mais dentro de um compliance, ou seja, agir em conformidade, de acordo com a ética, com a integridade e com os regulamentos, elas não procuram deixar embaixo do tapete aquilo, mas sim resolver aquela questão. Então, à medida em que você, dentro de regras de compliance, tem um canal de denúncias, tem um comitê de ética que apura aquelas denúncias, dá a publicidade desse canal, dá a publicidade do que é o assédio moral, o assédio sexual. As denúncias, elas, por consequência, acabam acontecendo. Na medida em que você conscientiza o próprio liderado e todos os níveis hierárquicos.
Nesse ponto da conscientização, se você me permite, só dizer o seguinte, e como aqui a gente está falando de líder, quer dizer, é muito legal, é muito importante, cada vez que a gente vai numa organização para falar sobre esse tema, para conscientizar, quando a gente percebe a presença do presidente, vice-presidente, da alta gestão, né? Porque a alta gestão dá o exemplo. Então, a liderança exercida desde o mais alto patamar é que vai trazer, muitas vezes, a cara daquela organização. Sim. E é bacana isso que você está trazendo, porque essas políticas de conscientização, código de ética, de conduta, são formas de você prevenir, né, acredito eu, esse assédio dentro da organização, de conscientizar os seus líderes e principalmente de dizer qual é a cultura que a gente aceita aqui dentro, né? Então, quanto mais isso está publicado, declarado, mais a gente vai direcionando as ações que a gente espera dos nossos líderes e, como consequência, a gente também está promovendo um ambiente menos suscetível, né, às questões de assédio. Acho que é importante a empresa se preparar, né, para isso. Vocês trabalham também com essa ideia de apoiar as empresas nessa preparação para isso? Sem dúvida. Então, veja, isso sempre foi, a gente sempre trabalhou com essas regras de compliance nas relações do trabalho. A gente tem, dentro do nosso escritório, tem um programa Compliance CN, que é Compliance para o seu negócio, que se volta a isso. Mas falando do mercado de um modo geral. Então, o que acontece? Na medida em que isso vai aumentando e vai aparecendo mais, e houve uma efervescência mesmo durante o processo da Covid, etc., nós tivemos, por exemplo, em 2022... uma lei, a 14.423, que quando trata do programa Emprega Mais Mulheres, transforma a CIPA em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. O assédio entrou já como uma responsabilidade da CIPA. Entrou, mas não de investigação, e sim de conscientização, de palestras de conscientização. E essa lei traz uma série de obrigações para as empresas que têm CIPA. Então, no sentido de fazer palestras de conscientização, da CIPA também atuar, de ter regramentos internos disciplinando a questão, de investigar os fatos, ter um canal de denúncias em que se garanta o anonimato do denunciante. Isso é muito importante, né? Que o denunciante também se sinta acolhido ali de uma forma sigilosa, tal, para fazer essa denúncia, né? Muito importante, porque uma das... Eu já vou entrar nisso, mas eu queria que você me perguntasse um pouquinho adiante, só para eu complementar essa questão da... E aí, nessa mesma esteira da responsabilidade da CIPA, né? Não só da CIPA, na mesma esteira de vir o governo e procurar, o Poder Executivo, aqui o Legislativo, e procurar trazer uma maior segurança para esse ambiente do trabalho, nós tivemos aí uma atuação agora por parte do Executivo, por parte do Ministério do Trabalho, ao editar um decreto em 2024, ali em setembro de 2024, em que alterou a NR1, a Norma Regulamentadora 1, e traz os riscos psicossociais. Então, o Programa de Gerenciamento de Riscos passa a constar também com os riscos psicossociais. E aquilo que a gente estava falando, daquelas situações que envolvem a conscientização, a capacitação, eu inseri no regulamento interno o que é assédio moral, sexual, quais os cuidados a se tomar, em todas as políticas internas, investigar, agora passam para todas as empresas. Não só para aquelas que têm... Não só para as que têm CIPA, por força dessa NR1 que entra em vigor agora em maio. Essa abrange todas as organizações. E entra agora em maio de 2025, Ana, em vigor. Certo. Então aí E por que veio aí o Executivo e tomou essa medida? Por conta da quantidade de afastamentos decorrentes de doenças do trabalho. Sim. Que talvez também tenha uma coisa para a gente investigar. Isso é um outro tema, talvez, um outro podcast. Mais longo, é que o burnout tornou-se doença do trabalho, independente de você investigar a consequência. Só que o burnout ele tem mais de 100 características, sintomas, etc. Então, se dizer que é do trabalho, teria que investigar o ambiente de trabalho. E muitas vezes é feito o afastamento com burnout sem fazer essa investigação. E aí nós também atuamos fazendo a impugnação disso, porque o perito não pode caracterizar o burnout automaticamente, sem fazer essa verificação. Mas veja, aí isso traz um alerta a mais
para os líderes, no sentido de, poxa, se o burnout vai vir automaticamente caracterizado como doença do trabalho, como é que eu vou gerir essa minha equipe para que eu tenha aqui os riscos psicossociais, eu tenho que fazer, documentar um histórico das minhas atividades, quais são os meus riscos. Eu não posso mais só pensar no resultado da minha equipe e a qualquer preço e dar-lhe... Passar por cima das pessoas, da forma como eu vou fazer essa interação com eles, né? Então, cada vez mais também a gente vê que esse processo, né, de conscientização e até essas ações do executivo, como você trouxe agora, com novas regulamentações, enfim, elas estão ampliando a responsabilidade do líder sobre o como ele vai agir e tratar e fazer a gestão dessas pessoas dentro da organização. Então, talvez, cada vez mais, né, o líder se preparar para fazer uma gestão de pessoas, considerando que são pessoas mesmo, né, que estão ali, não são recursos humanos, como máquinas que vão trabalhar de uma forma operacional, são pessoas que estão ali. E quando a gente fala de pessoas, a gente precisa ter esse cuidado, e aí vem muito até do nosso propósito aqui, desse nosso bate-papo, no Pode Ser Líder, que é trazer elementos para que cada vez mais o líder, ele realmente possa exercer, né, a sua liderança da melhor forma possível. Eu sempre gosto de dizer, Célio, que a gente não negocia os resultados. Claro, a gente está nas organizações para dar resultados, mas é o como, né? Não dá para ser com assédio, não dá para ser fazendo pressões excessivas, não dá para ser cobrando coisas que são inatingíveis, porque, inclusive, isso não leva à produtividade. Exato. Às vezes se tem uma falsa ideia, né? De, quanto mais eu cobrar, quanto mais eu pressionar, mais as pessoas vão produzir. Hoje a gente sabe que a produtividade, ela é fruto sim da gente ser desafiado. Se a gente ficar ali na nossa zona de conforto, se o nosso líder não cobrar nada da gente, a gente realmente vai ficar mais acomodado, todos nós. Então, existe a necessidade de eu ser desafiado. Só que quando esse desafio se torna uma pressão excessiva, o gráfico nos mostra que a produtividade cai. Então, também, claro, a gente precisa desafiar os nossos liderados para que eles realmente produzam mais. Isso é fato. Esse desafio, esse incentivo é importante. Mas a gente tem que cuidar, porque quando esse desafio se torna uma pressão excessiva, e aí a gente começa a entrar nesse ambiente do burnout, do assédio, né, das cobranças que estão fora, a produtividade cai. Então, também não é nem vantajoso, né, para o líder que está buscando resultados, ele ir por esse caminho. Conta um pouquinho para nós, Célio, já pensando nisso, né? Qual que é o limiar ali, né? Onde que a gente escorrega aqui, daí sai desse lugar do desafio e se torna um assédio, né? O que cabe dentro desse poder diretivo, ou o que não é assédio que um líder pode fazer, para dar uma luz ali para eles também. Super importante isso. Esse é um outro ponto que eu costumo abordar, porque nas conscientizações, nas organizações, a gente fala o que é assédio, e aí a gente eleva o tom também para dizer, até para acordar quem está dormindo, o que não é assédio. Sim. Porque senão a gente pode pensar que tudo é assédio. Então, assim, então eu não posso cobrar porque é assédio. Então eu não posso aplicar uma advertência porque é assédio. Não. O uso do poder diretivo regular não é assédio. Perfeito. Então, isso é muito importante. Então, tem N decisões dizendo que a cobrança, inclusive de produtividade, a cobrança de resultados, a cobrança de metas, está dentro da livre iniciativa, que tem valor constitucional, né? Valor constitucional tanto quanto o valor do trabalho, o valor social do trabalho sempre deve ser respeitado. Os valores constitucionais, eles devem ser sempre ponderados, coordenados. Então, a livre iniciativa, ela vai até onde você não possa passar por cima do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana. Então, o que eu posso fazer? Eu posso e devo fazer a gestão enquanto líder. O colaborador chegou atrasado. O que eu vou fazer? Você é um incompetente, você não tem relógio? É claro que não é assim que se faz. Então, é a forma, né? É a forma de se fazer. Olha, talvez cada líder vai ter o seu jeito, mas talvez tentar entender se acontecer alguma coisa. Agora, se aquilo se torna comum, é preciso ter uma conversa, é preciso advertir, é preciso punir. Se for o caso, suspender ou aplicar outras punições, se for o caso a mais grave. De acordo também com os regramentos que cada organização tem, né? De acordo com a cultura de cada organização. Nos regramentos é um pouco perigoso você disciplinar
qual a penalidade para cada falta, Sim. porque você fica muito amarrado diante do caso concreto. Perfeito. Então, para você ter uma ideia, é importante o líder saber disso. Eu não preciso de gradação da pena, eu não preciso dar uma advertência para depois aplicar uma suspensão, não sei o quê, dependendo da falta, aplica-se uma justa causa direto. A mesma coisa vale na liderança. Então, o exercício abusivo da liderança, ou seja, a chefia desmedida, desregrada, abusiva, desrespeitosa, pode levar a uma justa causa imediata. Então, é preciso... Estar muito atento, estar muito atento a isso então eu vou cobrar uma produtividade, eu vou cobrar um resultado de maneira respeitosa, eu vou evitar cobrar a pessoa num domingo, mandar uma mensagem no WhatsApp, daí fez um negócio, cobrou, não sei o quê, eu vou evitar pressionar à noite. A gente sabe que existem situações extraordinárias, mas o extraordinário deve ser tratado como extraordinário. Até porque não é objeto, mas existe uma outra espécie de dano que chama-se dano existencial, que é um dano ao projeto de vida ou vida de relações. Olha só. Quando você não permite a pessoa se desconectar do trabalho, fica todo o tempo... Aquele líder que fica abordando final de semana, à noite... É que a pessoa não tem o descanso. Então, ela faz com que a pessoa trabalhe, não chega... É efetivamente um trabalho, não um incômodo, mas isso... nós temos N ações cada vez mais no Poder Judiciário de e-mails e WhatsApp fora de horários, etc. Tem aparecido mais. Muito. E, aliás, falar em WhatsApp, dentro daquela linha do mundo do trabalho... Sim. Então, o assédio sexual, por exemplo... mas eu estava em casa no sábado à noite, daí eu mandei, eu fiquei lá seguindo a pessoa, daí eu mandei, aí eu comecei a mandar mensagens e etc e tal, só que não houve reciprocidade. Não houve reciprocidade e aquilo continua, etc. Uma abordagem sem reciprocidade. Não há reciprocidade e há uma insistência. Aí já caracterizaria um estilo de assédio. Aí precisa ver como é que isso vai. Aí há uma insistência, há uma rejeição e aquilo começa a ter uma pressão no ambiente de trabalho. Então é preciso ter esse cuidado. A gente tem que... O mundo do trabalho é mais amplo. Não é porque, de repente, eu estou num ambiente fora da empresa que se legitima, de repente, eu fazer uma abordagem com alguém que trabalhe comigo, que seja meu liderado, né? Que mais que você traz, assim, de casos que você já viu na justiça aparecerem, assim, para a gente ir contextualizando aqui? Você falou alguns de assédio moral, deve ter alguns de assédio sexual também. Tem alguns casos que chamaram a atenção de vocês que trabalham com isso? Veja, eu acho complexo a gente falar em situação que é quase... o termo não é engraçado, porque isso não pode ser engraçado. Sim. Não posso chamar de engraçado jamais. Mas que possa chamar a atenção... Curiosas, porque são extremos, né? Curiosas. Então, por exemplo, uma empresa condenada porque... o chefe tratava a sua subordinada como minha pombinha. Então, apelidos carinhosos, precisa tomar cuidado com apelidos carinhosos. Porque é uma relação de trabalho. É uma relação de trabalho. Então, tem outro caso de Tem uma auxiliar de 17 anos que sofreu assédio sexual, teve uma condenação no tribunal de origem de R$8.000, isso chegou no TST, o TST disse, não. Uma auxiliar de 17 anos sendo assediada sexualmente é 100 mil de indenização. Aumentou. Aumentou bastante em razão da situação. Claro, daí tem todo um critério que eles olham de provas, de como que aquilo aconteceu. Mas eu acho que aí foi a idade da menina, então, né, e claro, se olha também... alguns agravantes. E ali, porque no TST já está posta a questão, eles não analisam fatos e provas. Entendi. Mas tem uma outra situação, uma montadora foi condenada em R$80 mil, porque a pessoa não foi respeitada na sua condição de mulher e mãe. Porque o que disse o Poder Judiciário? Falou o seguinte, ela apresentou denúncia de assédio moral e de assédio sexual.
Vocês receberam a denúncia, está no canal denúncias, o canal denúncias não foi efetivo, vocês disseram que não teve nenhuma situação, não puniram e ela ainda foi investigada. Então aplicou essa condenação de R$80 mil. Que é aquilo que a gente falou, que não adianta você também criar toda uma forma de receber essas denúncias e depois aquilo se reverter para quem fez a denúncia. Foi esse o caso? Exato, exatamente. E aí vai criando um cenário de insegurança e muitas vezes vai minimizando daí as denúncias, né? Se a pessoa não se sente à vontade, não sente que está num ambiente seguro. Então tem mais esse ponto, né, que as empresas têm que olhar também. Tem, até porque, Ana, uma das questões a serem combatidas é a omissão. Então, primeiro você tem a omissão da vítima. Porque ela tem uma sensação de vergonha, ela foi abalada no seu de que íntimo. Talvez ela tenha contribuído, alguma coisa nesse sentido. Às vezes uma insegurança, né, nesse sentido. Uma insegurança de que podem achar que ela tenha contribuído, sei lá, né? Mas enfim, a pessoa ela está atacada no seu... ela sofreu uma lesão e ela muitas vezes não denuncia. Então é importante encorajá-la. De qualquer sorte, se ela não adotar a postura de fazer a denúncia, os colegas têm que, a partir do momento que são conscientizados, apresentar, olha, está acontecendo tal situação, faz a denúncia anônima. Só que é importante, sempre que houver a denúncia, trazer elementos para aquela denúncia. Sim. Então, porque a denúncia vazia, daí fica difícil de investigar para que haja a punição do ofensor por parte do comitê de ética ou de quem vai apurar aquilo. E, claro, a omissão da empresa que não pode ocorrer. Então, a empresa tem que adotar uma postura diante de uma denúncia que, caso ela seja percebida como procedente, né? E quando você fala dessas questões de assédio, como é que fica a questão da mulher dentro desse ambiente de trabalho? Ela tem um protagonismo maior nessas questões de assédio? É super importante a tua pergunta, Ana, porque as mulheres no Brasil, segundo uma pesquisa do LinkedIn com o Instituto Fink Olga, 50% das mulheres no Brasil já foi vítima de assédio. Na Europa, de 40% a 50%. Nos Estados Unidos, 25%. Então, a gente tem que ter a consciência, primeiro nós homens, que nós não nascemos de chocadeira. Né? Então, no mínimo, o respeito vem a partir dali, quer dizer, nós convivemos com mulheres, amamos mulheres, temos filhas, etc. e tal, quer dizer, isso não pode ser admitido. Então tem que haver a consciência dentro das organizações para dar um basta nessa situação. Não sei se eu comentei no início que as mulheres elas se sentem mais vigiadas. Acho que eu falei o número de 40% das mulheres que se sentem mais monitorada do que os homens. Então, de fato... elas são mais vítimas desse processo de assédio. Muito mais vítimas. E uma parte lúdica que faz nós enxergarmos bem essa situação... como é que se dá o assédio. Para quem gosta de filme... Sim, já fica uma dica. Uma dica, o Bombshell. Bombshell, então, o Roger Ailes, o CEO da Fox News, ele assedia 3 âncoras no filme, e de fato isso aconteceu. É a história baseada em fatos reais. Baseada em fatos reais. E ali, quem gosta da Barbie, a Margot Robbie... mais a Charlize Theron e a Nicole Kidman são as âncoras. Então são âncoras vistosas e que ele vem e assedia sexualmente e tal. E aí você vê como aquilo se processa. Dentro do ambiente de trabalho. E se a gente está falando de Hollywood, o Harvey Weinstein, que ganhou vários Oscars, acho até que está preso. Não sei se ainda está atualizando a informação. Mas ele foi denunciado por muitas atrizes, por muitas, né? Inclusive pela Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, tantos anos depois. E ele respondeu por uma questão que era antiga. Que era antiga. Então, mesmo quando você fala assim, mas a gente ouvia falar
nesse mundo do cinema, não sei o quê, o televisão é o teste do sofá e não sei o quê, é uma coisa desrespeitosa, e que não, mas isso aí parecia que era cultural, né? Quase mas que mesmo essa cultura, se é que se pode chamar assim, foi derrubada no sentido de se reconhecer que aquela situação lá atrás não era admissível e foi punida agora. Célio, se a gente fosse pensar assim, algumas orientações para as empresas que querem minimizar, né, o risco, entre aspas, de sofrerem ações de assédio, de terem, né, envolvimento com essas questões de assédio, que orientações você daria para as empresas, primeiramente, na tua visão, na tua experiência? Pois não. Então, é importante que as empresas revisitem, ou as menores, se não tiverem, instituam códigos de conduta, regulamento interno, política de uso das redes sociais, de recursos eletrônicos, ou seja, regramentos internos. Inclusive, a gente gosta bastante de trabalhar com código de conduta de terceiros. Porque às vezes é um terceiro que está ali. Porque o terceiro, ele não só tem que ser respeitado, como tem que respeitar esse ambiente. Não é porque ele é terceiro que ele pode ir lá e cometer uma situação também de é a assédio. responsabilidade da empresa, né? Também ela tem que tomar cuidado com isso. Né? Porque ali é o ambiente de trabalho. Sim. Então, então ela tem que tomar todo esse cuidado. E há uma previsão, inclusive, nesse decreto que eu mencionei, que altera a NR1, desse cuidado, inclusive com os fornecedores e com terceiros, etc. Então, instituir essas políticas instituídas da publicidade, conscientizar os colaboradores. Deixa eu só fazer uma pausa, porque muitas vezes existem essas políticas, mas elas estão assim, num computador, não estão sendo faladas, não estão sendo discutidas, né? Então, acho que isso que você falou de dar publicidade, da empresa viver isso como sendo algo cultural, né? É bastante importante, para não ser uma política que fica ali guardada, às vezes no RH ou algum lugar assim, né? Ou no jurídico, no teu caso. Não, isso tem que fazer parte da cultura da organização. A organização, ela tem que deixar claro, inclusive nos seus regramentos, que ela não admite essa postura. Então, quer dizer, da mesma forma que ela fala, as políticas normalmente elas falam de anticorrupção. Da mesma forma que ela fala sobre diz o que é corrupção e o que não se aceita, ela deve dizer o que é assédio moral, o que é assédio sexual e não se aceita. O que é o e não se aceita nenhuma espécie de discriminação de qualquer ordem. Né? E aí, conscientizar os colaboradores com relação às políticas da empresa, com relação ao que é o assédio moral, o assédio sexual, como que isso acontece na prática, alguns exemplos, o que não é, como exercer. Também tem muito isso também do que não é, né? A gente deixar isso bem claro, né? Bem claro, muito importante, porque a empresa ela não pode deixar de rodar. Tem que haver, mais uma vez, a gente já falou, mas isso é importante reiterar. Tem que haver cobrança de produtividade, tem que haver cobrança de resultados, pode cobrar a meta. Agora, não vai, por exemplo, expor a pessoa que teve a meta, ficou em último lugar, vai expor aquela pessoa. Tem gente que até hoje manda fazer flexão de braço, dançar na boquinha da garrafa. O pessoal criativo. É criativo. Então, feita essa conscientização... Então, a gente falou de criar os regramentos, fazer uma conscientização dos colaboradores... Ter um canal de denúncias. Que permita a denúncia, o anonimato do denunciante. Tem que ser anônimo, claro. Aí processar aquela denúncia, de preferência por meio de um comitê de ética. Uma organização menor vai ser dentro do RH, etc. Sim. Mas ainda assim ela tem que prever, tá? Mas se houver um assédio, coisa que não por parte do RH ou de um diretor, o que adianta? Né? Então, vamos dizer assim, o que adiantaria, como o caso é público, a gente pode falar, o que adiantaria uma política efetiva dentro da Caixa Econômica que teve 115 casos de assédio sexual na gestão do Pedro Guimarães. Vinha lá de cima. Então, a gente sempre fala que o compliance... Às vezes o RH não ia ter força, né? Não, o compliance ele tem que ser uma força fiscalizatória que ele pode atuar, inclusive, na mais alta direção, se houver alguma denúncia que envolva um alto líder, um CEO, alguma coisa assim. Para dar efetividade a isso. Então, ela investiga aquela denúncia com muita cautela. Imparcialidade, daí, Imparcialidade. Escuta as pessoas envolvidas ou que tenham ciência dos fatos de forma
também a preencher um NDA para preservar a confidencialidade de todos, né? Sim. E, ao final, se houver a constatação de uma conduta grave, vai aplicar a penalidade cabível. Pode ser uma justa causa, se for uma penalidade grave, né? Possivelmente. Que já estaria prevista também naquelas políticas que foram criadas anteriormente. Nem precisaria, porque já seria uma falta prevista, que a própria CLT já prevê. Tá. Mas a violação ao Código de Conduta leva à ruptura do contrato de trabalho. E aí no Código de Conduta você tem quais são as condutas que se espera. Bacana. Então, e mais algum ponto que você acha importante para as empresas se prevenirem e estarem atentas a essa questão? Eu acho que assistir o teu podcast, assistir as tuas exposições, que eu acho muito legal quando você coloca esse exercício, autorresponsabilização, o exercício da liderança e não da chefia. Tudo isso ajuda muito. Ajuda muito, então quer dizer que o líder, ele lidere a sua equipe e não efetivamente exerça o abuso do poder diretivo. Então, poder diretivo é para ser utilizado. Tá. Abusei do poder. Sempre que eu abuso de algo, eu extrapolo e torno aquele ato ilícito. E esse ilícito ele pode ser omissivo, quando eu cometo o ato, ou omissivo. Então, comissivo ou omissivo. O omissivo é quando eu não está acontecendo nada. Finge que não está acontecendo nada, que não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Então, acho que seriam atitudes importantes para a gente levar em consideração. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, Célio, e eu gostaria assim que você trouxesse, tem alguma coisa que talvez a gente não falou, que você acha importante compartilhar com os nossos líderes sobre essa temática, seja ela do assédio moral, do assédio sexual, da postura do líder? Tem algum ponto que você acha relevante trazer, algo que você queira comentar conosco? É importante ele olhar o ambiente de trabalho, como está, e olhar muitas vezes coisas que podem passar, podem achar que aquilo possa não ser um assédio, etc. Então, por exemplo, para evitar essa situação, tem pessoas que gostam de conversar e ficam pegando na mão. Então, dependendo da situação, pega na mão, daí já é desconfortável, e aí tem um olhar, jogado um olhar 43, aí fica vai ficando mais constrangedor, mais desconfortável. É importante observar que normalmente o assediador, ele tem uma conduta que se repete. Então, a gente mencionou aqui que são casos públicos, o Harvey Weinstein, lá o caso da Caixa Econômica Federal. Nunca é um assédio, daí vão aparecendo outros. Então, quando há uma denúncia, teve um juiz do trabalho no ano passado, ou retrasado, em que veio uma denúncia, no dia seguinte tinham duas, na sexta-feira tinham 4 e na terça seguinte tinham 20. De uma conduta que se repete também é um ponto de atenção, e o quanto que uma denúncia acaba também criando alerta em outras pessoas. E coragem para outras pessoas trazerem aquela situação. Então, é importante que o líder olhe para essas situações, não só exerça a liderança com responsabilidade, não cometendo abusos, mas também observe o que está acontecendo no ambiente de trabalho, inclusive entre colegas, para que haja um respeito e se preserve a rigidez e segurança daquele ambiente de trabalho. O que legalmente fica ainda mais exposto e claro agora com essas novas, seja lei, seja norma regulamentar, que trazem essas situações, então, de atenção. Fora o custo que traz para as organizações esses afastamentos. E se vier a caracterizar uma doença do trabalho, a pessoa vier a ser afastada do trabalho, a empresa pode, inclusive, depois ter outras responsabilidades. Então, é preciso ter um cuidado que pode, inclusive, ter um viés econômico, fora a perda de produtividade que você já mencionou.
Então, são perdas, né, em termos das relações interpessoais que a empresa vai ter, né, são perdas econômicas, são perdas de produtividade, quer dizer, uma conduta que não traz vantagem nenhuma. Então, cada vez mais as empresas estarem atentas a isso e criarem realmente, né, normas, políticas, como você trouxe, e ambientes de capacitação, de conscientização, que possam minimizar, né, essas ocorrências dentro da organização. Quem sabe a gente vai estar chegando aí a um momento onde isso não seja mais, né, que não seja mais preciso a gente falar sobre isso no ambiente de trabalho. Mas hoje acho que ainda é um tema que precisa ser olhado, cuidado, e que a gente vê, sim, muitos líderes escorregando aí nessa questão, né, deixando de exercerem o seu poder diretivo, que o Dr. Célio já deixou muito claro que um líder pode, sim, usar o seu poder diretivo, mas tem que cuidar, porque é tênue, né, quando você sai do teu lugar de poder diretivo e pode estar cometendo um ato ilícito, daí que seria uma conduta de assédio, né, Dr. Célio? Perfeito. Pegando o teu podcast, pode ser? Pode sim. Pode sim, só que tem que respeitar o outro, sempre. Sempre, né? Tem essa coisa do respeito, do cuidado, né? Então, que bom. Eu queria agradecer pela oportunidade desse bate-papo. Acho que é muito esclarecedor quando a gente tem a oportunidade de entender o que as empresas podem fazer, né? Porque é uma responsabilidade da empresa também, né? Cuidar, preparar, criar essa capacitação para os seus líderes, e a gente alertar também os líderes, né, sobre o seu próprio comportamento, sobre a sua própria conduta. Muitos líderes às vezes reclamam para mim: Ana, mas agora não pode mais nada. Não é que não pode mais nada, você pode continuar cobrando, você pode continuar... Sim. Pode ser, né? Pode ser um líder que cobra, pode ser um líder que faz alinhamentos, pode ser um líder que dá feedback. Você só não pode ser um líder desrespeitoso, você só não pode ser um líder que comete assédio, né? E que extrapola ali o teu poder diretivo para um outro lugar. Isso já não cabe mais, né? Não. Então tá jóia. Quer passar uma mensagem final, Célio? De agradecimento. Agradecimento pelo gentil, generoso convite, dizer que foi uma alegria vir aqui conversar com você. E convidar todas e todos para acompanharem a nossa entrevista e o teu podcast. É verdade. Então, para você que está nos acompanhando, obrigada por estar conosco aqui hoje. Tem muito conteúdo bacana. Quem quiser também seguir o Dr. Célio Neto nas redes sociais, ele está sempre compartilhando também conteúdo sobre essas temáticas de assédio, enfim, tudo que diz respeito ao direito do trabalho na esfera empresarial. Tá bom? Obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada mais uma vez, Dr. Célio, pela presença aqui hoje. Muito obrigado.